Tiago Esteves da Silva. Eu sou a Kellen Graciele Magri Ferreira e agradeço o senhor por ceder essa entrevista hoje, dia 17/10/25, de maneira online, para o programa de História Oral da Educação do Centro Paula Souza. Eu gostaria de iniciar com o senhor com a seguinte questão. Contando um pouquinho, se o senhor puder contar um pouquinho, como começou a sua história na ETEC Mandaki e no curso de edificações também. Bom dia, professora Kellen, tudo bom? Tudo bom? Bom, na verdade, assim, eu vou até um pouquinho antes, né? A minha Tá. história no Paula Souza, né? A minha Joia, história no Paula melhor ainda. Souza, ela iniciou no Carlos de Campos, né? Ah, Eu entrei em 2009, abril de 2009, eu entrei por processo seletivo na ETEC Carlos de Campos, e eu dei aula lá nos cursos de design de interiores, edificações e enfermagem. Eu dei aula ah, nesses três cursos durante os anos de 2009 e 2010. Como era processo seletivo, em 2010, no final de 2010, acabou, né, o meu contrato, que eram 2 anos, e eu ia ter que sair do Paula Souza, mas um pouquinho antes disso, em outubro de 2010, eu fiquei sabendo que ia ter concurso público para a ETEC Mandaki, que ia ser inaugurada, né, em 2011. E daí eu prestei o concurso da ETEC Mandaki na disciplina de informática aplicada e eu fui aprovado, eu passei, né? E daí fui chamado para trabalhar lá na ETEC Mandaki. Então, eu praticamente fundei, né, o curso. Fundar não, né? Mas sou um professor que estou lá desde a primeira o turma, né? Desde a começo. primeira turma eu estou lá na ETEC Mandaki. Legal. Foi bem assim, na primeira turma de edificações, o senhor já começou ali dando aula de aplicativos informatizados, né? Isso, na Ah, legal. verdade, daí eu dava aula lá na ETEC Mandaki, eles tinham os cursos, na época, modular vespertino e o modular noturno, né? Ah, Então, tinha uma turma da tarde e uma turma da noite. E daí eu dava aula de informática aplicada, tanto para as turmas da tarde como para as turmas da noite, né? E, e daí, no decorrer aí dos anos, dos semestres, daí eu fui ampliando a minha carga horária carga em horária. outras disciplinas conforme iam abrindo os módulos, né? As turmas. Nesse início de curso, como foram os principais desafios lá, já que era um curso novo, né, e uma escola nova, principalmente, né, expectativas, os desafios nessa implantação do curso, como que começou? O senhor pegou a primeira turma, então, né? Como que era naquele E, momento? olha, assim, o lado bom de você estar numa escola nova é o prédio, né? A estrutura física. Então, a gente estava numa escola que, quando as aulas começaram, na verdade, o prédio não estava 100% pronto, né? Então, ali toda aquela parte, por exemplo, de estacionamento não tinha ainda bloco intertravado, né? Na terra ainda. Boa parte das salas ainda não estavam liberadas para uso, né? Então, assim, o bom de você pegar uma escola nova é isso, né? Você pega uma escola novinha, né? Recém-entregue, isso daí é muito legal, mas os desafios eles eram muito grandes, principalmente por conta de infraestrutura de laboratório, por exemplo. Então, por exemplo, Ah, eu tinha que dar aula de informática aplicada e não haviam sido entregues, por exemplo, ainda as máquinas. Então, nós não tínhamos laboratório nossa, de informática na escola. E daí, ixi, como que eu dava aula de AutoCAD sem ter a máquina. Então, eu levava o meu notebook e Ah, daí eu reunia alunos assim de 4 em 4 alunos, ia explicando os comandos com o meu notebook, daí dava um tempo para eles testarem os comandos, treinar e ia fazendo assim com a turma inteira. nossa, que Durante desafio. pelo menos 2 meses, então metade ali do primeiro semestre, praticamente, nós não tínhamos laboratório montado, os equipamentos foram chegar bem depois, e daí eu acabava me virando com o meu próprio notebook pessoal, e era assim que eu ia ensinando eles lá no começo. Um desafio, então, né? Bem grande, né? De ter que reformular a aula e repensar como ensinar, né? Sem, Sim, sem a sim. máquina.
Mas o lado bom, assim, é que as primeiras turmas, né, que chegaram na ETEC Mandaki, elas eram turmas muito boas, sabe, assim, de alunos, assim, muito bons. Então, esse interesse dos alunos era até motivante, né, para a gente repensar a questão de como dar a aula e se adaptar, né, à realidade que nós tínhamos naquele momento. Ai, muito legal. Nossa, uma história e tanto, né? E principalmente na parte de informática ali, que é complicado sem a máquina, né? Sim, Realmente. exato. Aí, aqui a gente falando um pouquinho de transformações, que mudanças mais significativas que você percebeu no curso ao longo desses 15 anos, né? Já estão fazendo aí mais de 15 anos. Conteúdo, alunos, metodologias, tecnologias. Houve muita mudança nessa trajetória? Ah, foram várias, né? A gente sempre entende assim que o nosso aluno ele nunca é o mesmo, né? E em Uhum, 15 anos essa como eu posso dizer, o perfil do aluno mudou muito em 15 anos, né? Então, as mudanças que a gente pode pensar, mudanças estruturais de curso. A gente teve, por exemplo, a implantação do ETIM, né? O sim. ETIM aconteceu lá, acho que em 2013, 2014, né? Então, por exemplo, nós tínhamos o modular da tarde que deixou de existir, pelo menos na ETEC Mandaki, e foi implantado o ETIM de edificações, né? Isso daí já trouxe uma modificação muito grande, porque é um perfil de aluno totalmente diferente. A gente começou a lidar com o aluno que estava ali fazendo ensino médio junto com o técnico, né? Uhum. E isso é uma grande diferença quando a gente compara com o modular da tarde, porque o modular da tarde é aquele aluno que ele faz o ensino médio numa escola, ou uma escola da rede, ou de repente uma escola privada, né? O perfil do nosso aluno do modular da ETEC Mandaki da tarde era um perfil de aluno da rede privada, por conta da região em que a escola está inserida, né? A escola está Sim, inserida numa região nobre, ali da Zona Norte. sim. Então, o perfil do nosso aluno eram alunos de classe média para média alta, né? Do modular da tarde. Então, assim, eram alunos que eles tinham muito conhecimento, sabe? Eles tinham uma base muito boa de ensino médio, né? Então, isso daí fazia com que a qualidade do curso fosse muito grande, né? Olha, uhum. Depois, com a mudança por ETIM, muda um pouco o perfil, porque a gente deixa de ter aquele aluno que está querendo só o técnico e que muitas vezes está lá interessado no curso de edificações, e a gente passa a receber aquele aluno que está indo lá para fazer o ensino médio e optou pelo curso de edificações porque era uma das únicas possibilidades, né? Então, nem todo aluno do ETIM gostava do Do curso, que estava né? fazendo. Então, Era assim, meio já que às tem vezes essa até os mudança. pais ali, né, pedindo para fazer. Exatamente. Exatamente. Então já teve essa quebra, né, do aluno do modular da tarde, que está ali fazendo o curso de edificações porque quer, de fato, estar na área, e o aluno do ETIM, se a gente for considerar assim proporcionalmente, metade queria e metade não, né? Ah, Então isso daí já baixa um pouquinho a qualidade do ponto de vista de interesse do aluno dentro da sala de aula, né? Mas mesmo assim, as primeiras turmas, elas ainda eram muito boas, por quê? Porque a demanda do curso do ETIM Mandaki, lá em 2013, 2014, era de aproximadamente 14. Tiago deu uma falhadinha aqui. Opa, deu uma falhadinha. Deu uma falhada. Deu. Você estava falando que era uma demanda de 14, 15 alunos por vaga, era isso? Aí parou Isso. aí. No ETIM Caramba! era muito concorrido. Era uma Sim, das escolas mais concorridas no curso de edificações. E, caramba! e isso daí acabava trazendo também alunos muito bons, Com né? certeza. Então Até nós as aulas, tínhamos né? um Tem perfil. mais qualidade também, né? Quando Exatamente. a Então gente tem nós alunos tínhamos assim. assim um perfil de aluno muito bom. Mas a gente sabe que também por conta aí do nosso mercado de trabalho, né, que é um mercado de trabalho que ele é uma montanha-russa, né? Então nós tivemos aí uma queda na área da construção civil, isso daí automaticamente acabou baixando a demanda do curso, Sim. né? Depois veio a pandemia,
que também acabou Terrível. impactando significativamente, né, na metodologia, no interesse do aluno, né? E eu tenho a impressão que pós-pandemia a gente ainda está lidando com os desafios de estar dentro da sala de aula com o aluno, porque o aluno ele ficou desacostumado a estar dentro da sala de aula, ele ficou desacostumado a assistir aula, né? Eu acho que a pandemia ela deixou o aluno numa situação muito confortável e eu entendo que a gente ainda não recuperou esse perfil do aluno. Nós estamos ainda, eu estou em sala de aula, né? Trabalhando como modular noturno, e eu vejo que ainda a gente não recuperou o aluno pós-pandemia, sabe? Eu acho que ainda vai demorar aí alguns anos para a gente conseguir uma realidade um pouquinho mais próxima daquilo que a gente tinha anteriormente, né? Em termos de qualidade do aluno, Sim. interesse do aluno em estar na sala de aula, sabe? Eu acho que isso daí é um desafio que o professor tem aí pelo menos por mais uns 5 anos aí pela frente. E o senhor acha que a gente consegue recuperar isso ou é um caminho sem voltas? Então o senhor acha que a gente consegue recuperar o que a gente tinha antes da pandemia, né? Aquele ensino presencial mesmo que não tinha outra alternativa, né? A gente não tinha nem vislumbrava essa alternativa, né? De ter aulas online e de repente a gente se viu com essa necessidade. Será que a gente volta com aquele aluno que sabe que é 100% presencial e dá valor na disciplina presencial? O que você acha? Então, olha, na verdade, assim, eu penso que igual não vai ser Não, mais, né? né? Por que eu penso isso? Porque a gente viu na ferramenta de trabalho online uma possibilidade também, né? Sim, Então, eu entendo, inclusive, aí a gente vê faculdades, né, cursos técnicos que são ofertados de maneira online, e eu penso que algumas disciplinas dentro do curso podem ser ofertadas nessa modalidade, né? sim. Então, de repente, a gente não vai ter mais aquela situação de ter um curso 100% presencial e o nosso aluno totalmente dedicado àquilo, mas também não vejo a necessidade de ser dessa maneira. Eu acho que dá para a gente fazer algumas adaptações que, que permitam que o aluno tenha também essa flexibilidade, né? Sim, De estar, de repente, um dia da semana tendo aula online, porque de repente é uma disciplina mais teórica, que não existe a necessidade de estar dentro da sala de aula. sim. Mas eu penso também que isso requer do docente uma capacitação, né? É Porque nós que verdade. estávamos na pandemia dando aulas online, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador, né? Manter o aluno ligado lá na tela durante todo o período de aula Sim. e trazer também, desculpa, Imagina. e trazer também para o aluno uma vivência online que torne essa aula mais significativa do ponto de vista dele saber o quanto aquilo está agregando na formação dele, né? Sim, E fazer com que ele se interesse por aquele conteúdo que está sendo ministrado numa aula online. Então, acho que esse exato. daí é um grande desafio do docente que possa vir a ministrar uma aula online. Eu acho que o maior Exato. desafio da aula online é do professor e não do aluno. É o Sim. professor De fazer como com que aquela aula trazê-lo, né? seja atrativa, exatamente. É, exato. Às vezes até abrir a câmera ali, né? Tem aquela dificuldade, né? Só o professor Sim. abre, enfim. É bem isso mesmo. Eu ia até perguntar aqui, né? Como foi enfrentar o período de pandemia? A gente já até falou um pouquinho aqui. É, que impacto que você considera ter sido a importância do curso na formação desses alunos na Zona Norte, aqui, bem regionalmente aqui? Que impacto que você vê que trouxe, né, o curso de edificações da Mandaki? Olha, assim, eu penso que a gente tem assim vários casos assim de sucesso de ex-alunos, sabe? Ah, legal. Porque como quando eu entrei na ETEC, né? E daí eu tive contato lá desde as primeiras turmas. Em 2012, no final, na verdade, de 2011, eu assumi a coordenação do curso, Ai, né? que legal. Aham. Nossa, E eu de, fui de edificações.
De De edificações mesmo. edificações, de edificações. Ah, Então, eu fui coordenador da ETEC Mandaki no curso de edificações do final de 2011 até julho de 2018. Então, eu caramba! fiquei 7 anos como coordenador do curso de edificações modular noturno e do ETIM Edificações. Né? Tá, Então, eu era coordenador dos dois. E pelo fato de ser coordenador, eu tinha muita proximidade com todos os alunos, independente de eu dar ou não aula para a turma. Né? sim. Então, eu acompanho eles até hoje. Então, os alunos, eu tenho eles em redes sociais, né? WhatsApp. Então, assim, eu tenho muitos casos assim de alunos que saíram da ITEC, buscaram uma graduação na área da construção, seja na engenharia, seja na arquitetura. Tem um caso muito interessante de uma ex-aluna da primeira turma do Modular da Tarde, que Ah, ela fez o curso de edificações, ela saiu do curso de edificações, ela foi fazer arquitetura, ela é ah, arquiteta, hoje em dia ela tem um escritório de arquitetura, ela trabalha com paisagismo, né? tá. Ela voltou na ITEC para dar palestra, há algum Nossa, tempo atrás, como já profissional. Num primeiro momento, ela voltou como ex-aluna para falar a importância da formação técnica. Depois, ela voltou novamente para falar sobre a carreira dela, né, que ela tinha se formado. E é engraçado que essa aluna ela tinha 3 irmãos mais ah, novos, e os 3 irmãos ela trouxe para a ITEC, os 3 fizeram curso de edificações, os 3 nossa, trabalham na área em empresas distintas, sabe? Então é um caso familiar esse, né? Ou que seja, ela e os legal. 3 irmãos cursaram lá na ITEC Mandaki, estão na área até hoje, né? Trabalham na área, e são diversos outros casos, assim, sabe? De a gente acompanhar aluno que está muito bem hoje em dia, profissionalmente falando, Que né? legal. Eu trabalho lá no... Hoje em dia eu trabalho na administração central do Paulo Souza, no departamento de projetos. Nós temos o caso, por exemplo, de um ex-aluno que ele virou funcionário do Centro Paulo Souza, trabalhou na administração central, na área de infraestrutura, virou diretor de departamento, e Nossa, isso caramba. é tudo a partir da formação dele lá na ITEC Mandaki, sabe? Então, assim, Nossa, a gente tem vários casos assim de sucesso que mostram o quanto o curso ele pode mudar vidas, né? Eu sempre sim. penso que a importância do curso técnico é mudar vidas, né? Porque o perfil do aluno do ensino técnico é esse, ele está indo em busca de uma mudança, né? Sim. Ele está indo em busca de melhorar, ele está indo em busca de uma nova formação, muitas vezes mudança de área, novas perspectivas, e o intuito da formação técnica é esse, é possibilitar essa mudança. E eu vejo mudança em, assim, muitos alunos egressos da ITEC Mandaki, sabe? Que chegaram lá com uma perspectiva, e hoje a gente vê o quanto esses alunos voaram, sabe? Profissionalmente falando. Isso daí não tem preço que pague para o professor, né? O Claro, professor saber claro. É um que, orgulho, de né, alguma pra maneira, gente. É. ele exerceu ali uma, como posso dizer, uma importância nessa Sim. mudança desse aluno, né? Fez parte dessa mudança, né, de certa forma ali, Exato. né? A gente acaba virando parte disso, né, desse processo deles, né, de transformação, né? Que é isso mesmo, né? Uma Sim, transformação. E por mais que vai fazer uma graduação, uma engenharia, uma arquitetura, tem o pontapé inicial dado ali na ETEC, né? Que é muito significativo para eles, né? É um exemplo muito legal esse sim, da menina, com certeza. E mesmo sendo uma ETEC, né, jovem, entre aspas, se for comparar com a Carlos de Campos, né? Mas sim, já começa a construir uma história aqui também, né? De alunos e de alunos bem-sucedidos, inclusive, né? Já no mercado de trabalho, né? exato. É, aqui a gente vai falar um pouquinho assim dos momentos da história que o senhor considera que marcaram a ETEC, a trajetória do curso, ou a ETEC também, Mandaki. Se teve algum momento ou alguns momentos, né, nessa trajetória toda aí que o senhor já falou um pouquinho dessa mudança, dessa virada de chave, né, do ETIM, né? Mas teve mais algum ponto assim Cortou, que viu, Kellen? cortou? Cortou, Cortou? cortou. É, se teve algum momento na trajetória da escola que foi marcante na história dela, assim. Além, né, do ETIM, né, dessas viradas, né, que a gente conheceu, né, também. Ó, cortou. A Cortou? última fala que eu tive de você foi você falando a questão de ter casos assim bem-sucedidos numa escola tão nova. A partir daí não teve mais nada. Não? Mas tá me ouvindo? Agora tô. Ah, tá joia. Aqui é mais para saber se houveram
outros marcos históricos na ETEC Mandaki, além do ETIM, né, que o senhor já trouxe, se teve mais algum fato, alguma coisa relevante ali que vem à sua memória agora. Olha, em 8 anos ali na coordenação e já 16, né, como professor, nós tivemos várias, né, várias coisas importantes acontecendo lá, né? Então, a gente tem a questão, além de tirando essa situação aí dos casos de sucesso, né, que a gente acompanha, a gente já trabalhou muitas questões voltadas à questão de cultura, né? Com eventos, né, de sarau, por exemplo, né? Isso daí é muito enriquecedor para o nosso aluno, porque agrega, né, a questão da família, né? Nós tivemos, assim, durante alguns anos, aquilo que a gente tinha como sendo a semana de curso, né? E que fazia, assim, com que a comunidade ela entrasse na escola para conhecer de fato o que é uma escola técnica, né? Porque muitas vezes a gente tem lá uma escola técnica inserida dentro do nosso bairro e a gente não conhece, né? É verdade. Então a Sim. gente promovia essas semanas técnicas, mas não tendo como intuito somente a formação do aluno, mas abrir essa escola para a comunidade, né? Para que a escola pudesse ser conhecida dentro da comunidade, né? Porque pode ter certeza que tem muita gente que mora ali naquela região e que desconhece, né? Sabe que ali é uma escola, mas não sabe que tipo de trabalho é feito, né? Que tipo de curso é oferecido, né? Tivemos pontos negativos também, né? Dentro dessa trajetória, que foi quando existiu ali a ocupação da escola, né? Então a ETEC Mandaki foi uma escola que aderiu à ocupação dos alunos naquele momento e infelizmente foi um momento ruim nessa trajetória, né? Não foi uma experiência legal, né? Para alunos, para professores, para funcionários, enfim, isso daí trouxe desequilíbrio emocional, né? Durante o processo de reocupação, né? De retomada da escola. Então, teve lá um processo meio de racha entre alunos e professores, mas, assim, a gente entende que faz parte do processo, né? Sim, e graças a Deus, a gente conseguiu depois recompor esses laços, né? Recompor a confiança entre alunos e professores e que tinham até uma divergência do ponto de vista político, né? Partidário e tudo mais, que a gente sabe que envolve, essas questões são envolvidas por isso, né? Sim, sim. Mas eu acho que dentre tudo isso, o maior impacto que a gente teve foi sempre a questão da pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela é algo que trouxe um impacto geral, né? Impacto tanto pedagógico como impacto estrutural, né? De você ter lá uma escola que ficou praticamente 2 anos, né? Sem manutenção, sem limpeza, isso daí traz um certo impacto que a gente muitas vezes não mensura. A gente que é da área da construção civil entende, percebe, né? Os sim. prejuízos que isso traz, né? Quem não muitas vezes não mensura isso. Mas o maior impacto é o pedagógico, né? A gente que lida com a educação, a gente sempre tem que priorizar o pedagógico, né? Sim, e daí exato. Eu penso que as maiores percas que a gente teve nesse período são percas pedagógicas. Com certeza. Não, com certeza, né? Porque o afastamento do aluno da escola, né, e do presencial realmente foi muito impactante, né? Por mais que tenham as paralisações aí nesse meio de caminho, são paralisações, né, transitórias ali, digamos, né? Mas a pandemia a gente não tinha nem quando a gente poderia voltar, né? Então, realmente foi bem complicado, né? Pandemia. Aí, falando da sua trajetória um pouco no curso, que momentos que o senhor acha que marcou a sua trajetória nesse curso? Como professor ou como transformação? O senhor falou também um pouco, né, dessa carreira aí no cargo, né, de coordenação. Teve algum momento assim que te marcou? Olha, na verdade, assim, para mim, tudo foi um desafio, né? Porque como eu disse, eu vim do Carlos de Campos, né? Então, a gente está inserido, na época, pelo menos, o Carlos de Campos era uma escola que ela tinha um know-how muito grande
né, no curso de design de interiores, principalmente, era um curso extremamente concorrido, né, na época que eu era docente. Edificações, a concorrência era um pouquinho menor, mas também tinha bastante concorrência na época. Mas eu estava dentro de uma escola onde tinham professores extremamente gabaritados, né? Foi um momento de aprendizado ali naqueles quase 2 anos que eu estive no Carlos de Campos, e daí, de repente, eu saio de lá e vou para uma escola que está inaugurando, né? Uhum. Com professores novos, né? Quando a Tecman daqui, ela foi inaugurada em fevereiro de 2011, praticamente 90% dos professores eram professores que tinham passado ali pelo concurso, né? Posteriormente vieram professores de outras unidades, mas a gente inaugurou o curso com professores recém-contratados, né? Tá. Isso não quer dizer que eram professores inexperientes, não, né? Mas eram professores que estavam iniciando a carreira do Centro Paula Souza ali na ETEC. Isso foi muito bom, por quê? Porque a gente deu um formato para o curso bem diferente daquele formato que eu, por exemplo, via no Carlos de Campos, né? Então, isso daí, para mim, foi um grande desafio, porque a gente moldou o curso dentro da nossa realidade, né? Sim. E com o passar dos anos, a gente viu que isso foi sendo aprimorado, né? Então, quando a gente olha a maneira que o curso era ministrado lá na primeira turma, e depois a gente passa lá 3, 4 anos e a gente coloca isso num grau de comparação, a gente vê o quanto o curso evoluiu, né? Uhum. Por quê? Porque a gente foi aprimorando a maneira de abordar determinados assuntos, metodologias, né? A gente passou a ter uma escola mais estruturada, né? Do ponto de vista de laboratórios. Então, tudo isso daí acabou melhorando muito a qualidade do curso que estava sendo ofertado para os alunos, né? Então, isso para mim é um desafio do ponto de vista docente, né? Sim. Daí, se eu pegar, por exemplo, que durante 8 anos eu estive na coordenação, eu penso que esse é o maior desafio, né? Eu sempre Com falo certeza. que todo docente tinha que pelo menos passar 1 ano pela função de coordenador, né? Porque a gente não tem noção do que é coordenar um curso, né? Quando a gente não passou por isso, quando a gente não passou por isso, a gente tende a achar que é simples, né? E não é. Então, eu sempre falo que todo professor devia pelo menos passar 1 ano na coordenação para valorizar o coordenador do curso, né? E para mim foi assim, foram praticamente 8 anos muito bons, sabe? Porque eu gostava de desempenhar aquela função, né? Então, eu ajudei muito na questão do laboratório de currículos, né? Com a implantação de novas competências, modificação de plano de curso, eu participei também ajudando, né? Como estruturar, né? Os módulos. Então, eu fiz parte de um processo lá de laboratório de currículos em 2013, se eu não me engano. Isso daí, para mim, também foi muito importante, porque eu aprendi a entender o plano como um todo, né? Como que as pessoas pensam esse plano para a formação do aluno, né? Não é do nada que isso é pensado, né? Existe uma pesquisa de mercado, o que o mercado está buscando no profissional da área, né? Então, eu comecei a compreender um pouquinho melhor essas modificações, que muitas vezes o professor, ele enxerga e ele não entende o porquê daquilo, né? Aonde que vem, então, né? isso também... Tudo aquilo. Exatamente. Então, foram assim, profissionalmente para mim, né, tudo aquilo que eu desempenhei dentro da ETEC como docente, como coordenador, foram vários desafios, né, no decorrer aí desses anos, e eu posso dizer assim que foram anos gratificantes, sabe? Gratificantes do ponto de vista de docente como de coordenador. Justamente por conta disso, porque a gente viu, né, as transformações dos alunos, né, o quanto a formação técnica agrega na vida desses alunos, né, o quanto é importante para eles ter essa formação, e nós somos esses agentes transformadores, né? Sim. Então, tudo isso para nós, como profissionais, é muito gratificante. Não, com certeza. Não, é uma bela história, né? Realmente uma trajetória muito, muito legal, todas as transformações aí, né, que o senhor foi promovendo aí no curso. E foi um agente ali transformador também no curso e inclusive para firmar o curso ali na ETEC, né?
Aí, acho que agora, só para a gente dando uma direcionada aqui, pensando em futuro e até nesse trabalho aqui, que mensagem ou conselho você deixaria para os próximos anos do curso e até para o Centro Paula Souza, para a ETEC Mandaki? Olha, o que eu posso dizer, né? Nós estamos passando aí por um período bem complicado, né? Do ponto de vista de interesse em ensino técnico, né? Então, o que nós temos visto atualmente, o que nós temos vivenciado e que me entristece muito é a falta de interesse do aluno na formação técnica atualmente, né? Então, nós temos aí casos de baixa demanda nos cursos. Nós temos muitos cursos fechando na área da construção civil, cursos de edificações, né? Graças a Deus, nós não passamos por essa situação na ETEC Mandaki, até o momento, espero não passar, né? Porque isso daí é muito doloroso, né? Sim. Ainda mais eu que vi a escola nascendo, né? Vi o curso sendo implantado. Então, para mim, seria um momento, assim, muito triste na minha trajetória profissional, né? Então, espero não passar por isso. Mas eu entendo que, assim, o Centro Paula Souza, como um todo, ele precisa de uma reestruturação, né? Uma reestruturação do ponto de vista, primeiro, valorização profissional, né? Sim. Eu acho que falta valorização profissional, né? Isso daí faz com que a gente tenha, muitas vezes, uma desmotivação do professor que, querendo ou não, impacta dentro da sala de aula. A gente sabe disso. Com certeza, sim. A gente lida com uma situação, por exemplo, muitas vezes, hoje em dia, o que eu mais critico é a maneira como o Paula Souza divulga, né, o seu vestibulinho, quer dizer, a gente não vê praticamente divulgação de vestibulinho, e, consequentemente, a gente tem uma baixa demanda, né? Porque, hoje em dia, antigamente, vou dizer lá, 2010, 2008, a gente via, por exemplo, cartazes de divulgação de cursos técnicos, em ônibus, metrô, né? Hoje em dia a gente não vê isso mais. Não vê mais. Tudo bem que o nosso aluno, ele é um aluno que ele consome mídia social, mas até na mídia social a gente vê pouca divulgação, né? Essa divulgação muitas vezes acontece muito da própria instituição e dos próprios professores. A gente não vê o Centro Paula Souza divulgando os seus cursos, né? A gente sabe que isso impacta negativamente e a gente tem uma baixa demanda aí. Consequentemente, uma baixa demanda, ela acaba acarretando a situação da gente ter um aluno, muitas vezes, fraco, e que, consequentemente, faz com que o professor ele não consiga puxar tanto conteúdo, porque esse aluno ele tem uma deficiência de base, né? Vamos dizer assim, é uma realidade. Então, eu penso que o Centro Paula Souza ele deveria se reestruturar, né, do ponto de vista, primeiro, né, aonde nós vamos buscar esse aluno? O que está acontecendo? Por que esse aluno deixou de se interessar pelo ensino técnico, né? Será que a gente tem que rever o plano de curso? Será que a gente tem que rever a maneira de ofertar esse curso? Será que a gente tem que capacitar mais os nossos docentes, né? Será que nós temos que valorizar mais o nosso docente? Eu acho que é uma cadeia, sabe, Kellen? Eu acho que é uma cadeia que você tem que começar a analisar os pontos negativos para você promover melhorias. E eu não vejo isso no Paula Souza, sabe? Infelizmente, eu não vejo no Centro Paula Souza, de repente, um departamento que ele está focado em buscar soluções para essa problemática que a gente está vivendo. Eu não vejo. Pelo contrário, eu vejo muitas vezes ações que desvalorizam o professor, que deixam o professor com receio de ficar desempregado, sabe? Porque a gente sabe que essa é uma realidade. Ó, professor, não vai ter turma, você vai para o olho da rua. É mais ou menos isso. Meio que isso, sim. Sabe? E não tem aquela situação, olha, professor, nós estamos perdendo o curso, vamos trabalhar para uma retomada, né? Porque, sabe, eu penso assim, eu hoje não faço parte de uma escola que perdeu o curso, mas eu tenho colegas que fazem parte disso. Sim, e nenhum deles relatou, por exemplo, uma situação em que o Paula Souza tomou uma iniciativa de tentar entender o que aconteceu para aquele curso ser fechado e propor possibilidades para que isso seja restabelecido.
Então, isso é um Eu, erro. por exemplo, né, vindo da Carlos de Campos, que sofreu a perda ali do curso de edificações, e teve muita mobilização do professor mesmo, né, de tentar manter o curso, mas realmente, principalmente, o senhor falou um ponto muito importante, que é a questão da divulgação, né, a gente sente muita falta, eu mesmo tomei como conhecimento enquanto aluna, por meio de cartazes em ônibus, que eu acho que ainda é um meio ali que todo mundo visualiza, mas as Sim, mídias sociais muito ficaram a cargo dos professores e realmente teve esse problema mesmo com divulgação, né? De falta de interesse, talvez até do Estado ali, né? Nessa articulação aí dos sim. cursos, divulgação, né? Sim, o mais preocupante é assim, beleza, o curso fechou. E o que vai ser feito para retomar esse curso, sabe? Será que existe uma estratégia, um Ou plano, né? reestruturar, né? Em algum momento, será que a supervisão ela sentou com os professores, com o coordenador, para tentar entender o que aconteceu, o que Sim, pode ser feito para que esse curso seja retomado, ou simplesmente, olha, vamos fechar o curso porque não teve demanda e pronto, vida que segue, né? Se é vida que segue, nós temos um problema, né? é, Por quê? Porque não é só um problema do professor ficar sem aula, né? Mas nós não. estamos deixando de ofertar um curso técnico para o aluno e nós não sabemos o porquê que isso aconteceu. Porque se isso aconteceu no Carlos de Campos, e muitas vezes, vamos supor que o problema não seja a divulgação, mas vamos supor que o problema está no plano de curso. O plano de Uhum, curso não atende mais o mercado, ou seja, o nosso aluno que está se formando, ele não está sendo inserido no mercado de trabalho. Isso uhum, gera uma desmotivação. sim. Se essa for a causa, então nada foi feito, porque o mesmo plano de curso está aí sendo utilizado ainda, Exato, é uma sabe? questão pedagógica daí, né? É outro Exatamente, ponto, né? sim. E assim, eu conversei com vários colegas, porque eu tenho vários colegas que passaram por essa situação, e nenhum deles relatou essa situação. Não existiu nada relacionado à reunião entre professores, coordenadores e supervisão para tentar entender isso, esses acontecimentos. E o que é mais preocupante são cursos que estão sendo fechados em escolas tradicionais, Carlos de Campos, Exato, ETESP, né? exato. Guaraci, Silveira. Então, assim, são escolas tradicionais, né? E que Exato. estão passando por isso. Então, assim, eu acho que é um alerta, um sinal vermelho, e que a gente tem que ir em busca de soluções para isso, cobrar mesmo. Assim como nós, Sim, como profissionais, somos cobrados pela instituição em que nós trabalhamos, eu acho que a gente tem que cobrar exercer também. o nosso papel de profissional e cobrar também a instituição, né? O que Sim. ela está fazendo para que isso não aconteça, não permaneça? Aí, acho que só uma última pergunta, tá, professor Tiago? Aí eu acho que aí até nem estava aqui no currículo, mas uma dúvida que me instigou muito. O que que o senhor acha que tem de diferencial na ETEC Mandaki, que justamente está mantendo esse curso, né? Porque a gente viu, o senhor mesmo falou, né? Tantas ETECs tão tradicionais, com anos aí de curso de edificações, uma, uma, um curso de edificações ali, né? E uma carreira ali que está sendo muito modificada e que de repente ali precisa ali de uma reestruturação. E o que o senhor acha que levou ali ao curso? Quando eu cheguei na escola, eu me surpreendi realmente a quantidade de alunos ali ainda presentes, né, ali na ETEC. Então, o que o senhor acha que tem de diferencial na Mandaki ali no curso de edificações? Olha, o que eu posso dizer, tá? Existe ali um trabalho de formiguinha, tá? Uhum, Então, eu nem diria que existe um diferencial pedagógico. uhum, Eu acho que às vezes a gente tem até pontos negativos em relação a essas escolas mais antigas, porque, primeiro, a gente não é tão conhecido, né? Quando você fala ETEC isso. Mandaki, não é uma ETEC conhecida, né? Até pelo fato de ser relativamente nova, né? Mas ela não é uma ETEC extremamente conhecida, como ETESP, por exemplo, né? Que é Sim, extremamente conhecida, Carlos tradicional. de Campos, né? Enfim. Mas existe ali um engajamento, né? Então eu posso dizer o quê? A gente vai em busca mesmo desse aluno. Então eu posso dizer que hoje a escola ainda permanece com a oferta dos cursos, principalmente o modular noturno, né? Porque o MTEC não está passando por essa situação no momento, né? A gente ainda tem uma demanda legal, mas o modular não.
mas semestralmente a gente tem um engajamento de professores assim que vai em busca do aluno e faz uma busca ativa, sabe? E entra em contato com aquele aluno que fez a inscrição, mas muitas vezes não conseguiu pagar, e daí dá aquela reforçada, olha, você vai perder, se você não pagar, você vai perder o vestibulinho. A gente entra em contato com esse aluno, para o aluno não perder o dia de prova. Então, é um trabalho que eu penso que não seria do professor, porque esse não é um trabalho, não é uma função docente, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente acabou agregando semestralmente dentro da nossa rotina, porque é interesse nosso manter o curso aberto, Claro, né? claro. Sem aluno, a gente sabe que não tem curso, não tem aula, né? Então, Sim. a gente tem dado essa força, sabe? De divulgação e pós-divulgação, acompanhamento mesmo desse aluno que fez uma inscrição, para que ele não perca o dia da prova, para que ele compareça, sabe? Isso daí tem dado certo até agora, né? Porque estruturalmente falando, a gente ainda é um pouquinho criança, né? Então, a gente tem um laboratório. Se você pegar, por exemplo, laboratórios de construção civil de escolas mais antigas, elas têm um laboratório totalmente equipado, né? A gente não tem isso, né? A gente até hoje tem equipamentos que a gente não tem no laboratório de construção, né? Sim. Mas o que a gente tem também? A gente tem professores que sempre trazem para a vivência profissional, aulas de laboratório, mesmo a gente muitas vezes tendo deficiência em alguma coisa. A gente sempre tem aquele professor que ele se engaja para promover aquele aprendizado, mesmo muitas vezes não tendo lá toda a estrutura de laboratório necessária. Então, eu penso que é um trabalho de formiguinha mesmo, como eu falei, sabe? Professores engajados e comprometidos ali com a formação do aluno e principalmente comprometidos com o curso. Que legal. É bom saber, o professor Tiago. E assim, eu desejo assim para o senhor, enfim, e para a ETEC também, né? Que agora eu estou fazendo parte dela, mas, enfim, muito, muito sucesso. Espero também. É uma honra fazer parte aí dessa ETEC, que quando eu cheguei, assim, me surpreendi muito positivamente e de todos os aspectos, estrutural e dos alunos e dos professores também. E parabéns pela trajetória também do senhor na ETEC, toda essa história e essa construção firme, né, da ETEC, do curso na ETEC, é realmente desafiador, né? Imagino que tenha sido desafiador e desafiador manter os alunos e diante de todos esses desafios. E agradeço também a sua entrevista aqui. A gente em breve ali, de repente a gente vai conseguir colocar algum centro até de memórias na escola também, né? Porque ela é jovem, mas já tem muita história, né? Então eu agradeço a sua entrevista também, a sua participação aqui nessa gravação. Tá bom? Obrigado, para mim foi um prazer e obrigado por ter lembrado de mim, né? Como Com parte certeza. fundamental aí dessa história da ETEC Mandaki. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, Kelly. Só vou pôr, peraí.